Então, nesse vídeo a gente vai tratar da questão da extração de raízes de números complexos e vamos abordar a raiz da unidade também, raiz principal, a fórmula de Euler e uma outra maneira de representar números complexos chamada forma exponencial. Vamos ver exemplos também, vou deixar bastantes exercícios para trabalharem os tópicos abordados aqui. E o conteúdo ainda no livro texto é o conteúdo que está no capítulo 1 ainda. Então, a extração de raiz de números complexos. Então, o problema é o seguinte, a gente vai considerar um número complexo na forma polar. Então, em particular, esse número é diferente de zero. Então, lembre-se sempre que a forma polar fica subentendido que está tratando de número complexo diferente de zero, porque no caso zero, o argumento não está bem definido. Então vamos calcular para um número complexo dessa forma todos os valores w, todos os números complexos w que satisfazem essa relação, onde o n é um número inteiro positivo, vai fixar n igual a 1, 2 ou 3, 4, etc. Então, um w satisfazendo essa equação é chamada raiz enésima do número complexo z, ou raiz de ordem n. E ele pode ser denotado, vai ser denotado da seguinte maneira: z elevado a 1 sobre n. Então, essa é a notação que a gente vai usar para a raiz enésima do número complexo z. Então, isso aqui é uma mera notação. Bom, então vou considerar o número complexo w também na forma exponencial, forma polar, onde a gente vai calcular o módulo de z e o módulo de w e o argumento de w. Então essas aqui são as duas coisas que a gente vai determinar para poder determinar o número w na forma polar. Então a gente vai calcular o módulo de w e o argumento de w. Bom, como a gente quer que o w satisfaça essa equação, então a gente vai pegar o w elevado a n. Então a gente vai pegar a forma exponencial de w elevado a n usando a fórmula da potência da aula anterior. A gente vai ficar com isso. Então vai ficar o módulo elevado a n, cosseno de n vezes alfa, seno de n vezes alfa. Então lembrem-se que para fazer a potência de um número complexo na forma polar, eu pego o módulo e elevo a potência, e o argumento eu multiplico pela ordem da potência, tá? pela potência. Então isso daqui é o resultado dessa potência e tem que ser igual ao número complexo z na forma polar. Então daqui a gente tira que para isso acontecer o módulo que está aqui tem que ser igual ao módulo que está aqui, ou seja, módulo de w elevado a n é igual a r, tá? E daqui a gente vai tirar então, extraindo a raiz enésima, o módulo de w é a raiz enésima real do número w. E o n alfa, o n vezes alfa, não é igual a θ apenas, mas θ ele é igual a θ mais 2kπ. Por quê? Por causa da periodicidade das funções trigonométricas, seno e cosseno. Seno e cosseno são funções periódicas de período 2π. Então, o n vezes alfa não é igual apenas a θ. É igual a θ mais múltiplos do período. Então, o período é 2π, múltiplo de 2πk. Então, n vezes alfa é igual a θ mais 2kπ. Tá? E daí, a gente extrai que o alfa, na verdade, vai depender do k. Para cada k é um valor. Então, por isso que eu estou colocando aqui alfa índice k e jogando o n para o outro lado aqui, dividindo. Então, vai ficar alfa índice k igual a θ mais 2kπ dividido por n. Ou então, pode escrever assim, θ sobre n mais 2kπ sobre n. Tá? Onde esse k é um número inteiro qualquer, que seria o número de voltas aí correspondente ao período. Então, positivo no sentido horário, negativo, positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Tá? O k é um número inteiro
e a raiz enésima de R é a única raiz real positiva desse número. Então essa raiz aqui é a raiz que já se conhece, a raiz de números reais. A raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz 4, de ordem 4, de números reais positivos. No caso aqui o R é sempre positivo. Então essa é a única raiz real desse número positivo, R considerando, tá? Então, observe o seguinte, quando eu faço aqui nessa expressão, o K igual mais N ou menos N, o que vai acontecer? Então vai ficar θ sobre N mais 2π somente. Então, cosseno de alfa K, nesse caso, é igual ao cosseno de alfa zero, tá? Porque corresponde aqui quando eu fizer K igual a... Corresponde aqui quando eu fizer K igual a zero, tá ok? Então, cosseno de alfa K igual ao cosseno de alfa zero. E a mesma coisa com o seno. Seno de alfa K igual ao seno de alfa zero. Quando eu fizer o K igual a mais ou menos N menos 1, quando eu substituir aqui nessa expressão o K por esse valor, mais ou menos N mais 1, então o que vai acontecer? De novo, pela periodicidade, o cosseno de alfa K vai dar o cosseno do alfa 1 correspondente, tá? E o seno de alfa K é igual ao seno de alfa 1. Também quando eu fizer K igual mais ou menos o valor N mais 2, substituir aqui, o que vai acontecer? O cosseno de alfa K, correspondente a esse valor, vai ser o cosseno de alfa índice 2. Tá? O seno também, alfa índice K igual ao seno de alfa índice 2. Então, quando vocês fizerem o K igual a 1, ou K igual a 2, ou o K igual a 0, você vai voltando para esses valores aqui, até chegar nesse outro. Então, nesse outro aqui, cosseno de alfa K vai ser o cosseno de alfa N menos 1, e o seno de alfa K igual ao seno de alfa N menos 1. Então, esse aqui vai corresponder ao valor K igual a 0, esse aqui o K igual a 1, o K igual a 2, e esse aqui o K igual a N menos 1, tá? E aí, se eu fosse seguindo em frente aqui, eu ia começar tudo de novo. Então, no próximo valor de K, se eu fizesse aqui, seria N mais N, ia voltar para cá. E aí ficaria voltando. Cada vez que eu avanço mais, volta para o valor inicial. Ou seja, nessa conta que eu vou fazer aqui, apesar do K, em princípio, ser qualquer número inteiro, então eu teria infinitos valores, mas na verdade, pela periodicidade das funções trigonométricas, seno e cosseno, eu só vou ter esse conjunto de valores distintos, que são N valores, então do 0 até o N menos 1. E aí, a partir daí, fica voltando. Então, no próximo elemento, voltaria para o correspondente aqui, que corresponde ao K igual a 0. O elemento seguinte voltaria para esse, corresponde ao K igual a 1. Depois, voltaria novamente para esse aqui, K igual a 2 e assim por diante. Ou seja, eu só vou ter esses valores distintos. Para valores de K, eu só vou obter esses valores distintos do W que eu estou procurando, tá? Então, como eu estou concluindo aqui, então apenas esses valores, K igual a 0, 1, 2 até N menos 1, fornecem valores distintos de alfa K. Não é que fornecem valores distintos de alfa K, é que fornecem valores distintos de, deixa eu colocar aqui, WK. Aqui está. WK. As raízes que eu estou procurando, tá? Porque para cada K correspondente vai ter um W correspondente, tá? Ou seja, essa equação W elevado a K igual a Z tem exatamente
as raízes W0, W1, W2 e Wn-1. Então, para cada valor de K, uma raiz. Então, WK. Então, K igual a 0, W0. K igual a 1, W1. K igual a 2, W2. Até K igual a N-1, Wn-1. E depois vai começar a repetir novamente. Isso que eu estava explicando aqui. Tá? Esse aqui vai corresponder ao valor K igual a 0. Esse aqui, K igual a 1. Esse outro, K igual a 2. E esse aqui, K igual a N-1. Tá? Por causa da periodicidade das funções seno e cosseno. Então, só tem esses valores distintos. São N valores distintos. Então, essa discussão que foi feita aqui, eu estou resumindo aqui como um teorema. Então, dado Z, a forma polar, um número complexo na forma polar não nulo, e N um número inteiro positivo qualquer. Então, existem exatamente N raízes de ordem N de Z, tá? Então, existem exatamente, quer dizer, nem tem mais que N, nem tem menos que N. E essas N raízes são dadas por essa expressão. Por essa expressão aqui, tá? Que vem de onde? Eu estou querendo calcular. O módulo é quem? O módulo é dado por isso aqui, tá? E os argumentos. O argumento não vai ser um valor só, vão ser N valores, e cada um deles dados por essas expressões, tá? Então, só fiz substituir o módulo, que é isso, e os alfa-Ks correspondentes, porque os alfa-K vai estar variando de acordo com o K. Mas não inteiro, todos os inteiros, basta esses valores aqui, K variando de 0 até N-1, porque fora disso daqui vai repetir. Quando for N, volta para o 0. Quando for N mais 1, volta para o 1. Quando for N mais 2, volta para o 2, e assim por diante. Então, do mesmo jeito negativo, menos N corresponde ao 0. Então, menos N mais 1 corresponde a 1. Menos N mais 2 corresponde ao 2. Então, foi essa discussão aqui que eu falei. Isso aqui, tá? Isso aqui, tudo isso. Onde raiz enésima de R é a única raiz real positiva do real R. Então, cuidado para não confundir aqui. Então, a notação que a gente vai adotar, a notação do livro é essa, para raiz enésima de um número complexo. E toda vez que escrever isso daqui, como está aqui, fica entendido que é a raiz real positiva do número real R. Por exemplo, se R for 4, raiz de 4, 2. Se R for 9, raiz de 9, 3. Ou se R for 2, raiz de 2, simplesmente. Aí você não precisa extrair essa raiz aí por aproximação, simplesmente raiz de 2. Então, a raiz real positiva desse real positivo R. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que a gente vai ilustrar esse teorema, e também já vamos abordar esse conceito aqui de raiz enésima de uma unidade. Então, vamos considerar o número complexo Z igual a 1, que é o real no caso, mas eu estou vendo aqui como um número complexo. Esse número complexo tem módulo 1, e ele na forma polar se escreve assim. O argumento dele aqui é 0, tá? O argumento aqui é 0, então cosseno de 0 mais I seno de 0. Então, para cada valor de N, né, que vão ser a ordem da raiz que eu vou tomar, esse Z tem exatamente N raízes. E essas raízes são dadas como? Então, nessa relação aqui, o θ é 0. Então, aqui nesse caso, o θ é igual a 0. Então, só fica 2kπ sobre N. Então, fica isso daqui. Cosseno de 2kπ sobre N, mais I seno de 2kπ sobre N, com o K variando de 0 até N-1. Então, se você fizer, por exemplo, K igual a 0, aqui, K igual a 0, vai dar quem? Vai dar o que eu estou chamando W0, que é o 1. Corresponde ao valor de K igual a 0, W0 é 1. Porque fica cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, dá o número real 1. Então, é o próprio número complexo Z. Quando eu faço K igual a 1, então fica só esse daqui. Aí eu não posso fazer
vai depender do valor de n, né? Você poder calcular esse cosseno e esse seno. K igual a 2, quando eu faço K igual a 2 aqui, então fica 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, cosseno de 4π sobre n mais isso, seno de 4π sobre n. E assim vou fazendo até chegar no último, n menos 1. Então, quando eu substituir aqui o k por n menos 1, vai dar essa relação aqui. W índice n menos 1, cosseno de 2 que multiplica n menos 1 vezes π sobre n. E seno o mesmo valor. Então, esses n números são as n raízes, raízes complexas do número complexo 1, tá? Essas raízes, elas recebem o nome, é isso que está escrito aqui, raiz enésima da unidade. Então, isso aqui são as raízes enésimas da unidade, são n raízes enésimas da unidade. Então, eu vou deixar aqui como exercício para você, se W índice K é uma raiz enésima da unidade, então, vocês verifiquem, né, vocês provem que vale isso. O W índice K é igual o W elevado a K, para cada K variando de 0 até N menos 1, onde W, por definição, W é o W índice 1, que é isso daqui. Ou seja, esse W é só para não ficar escrevendo esse índice. W é o valor, aqui, esse valor, correspondente a K igual a 1. Então, chamando ele de W, se você chama isso aí de W, então as outras raízes, todas essas outras raízes, inclusive ela mesma, vão ser calculadas como? Pegando esse valor W, que é essa forma polar, e elevando a K. Bom, isso é bem simples, é só usar a fórmula da potência de números complexos na forma polar. Então é um exercício bem simples. Só usar a fórmula de potência e verificar que vai dar exatamente isso aqui. Um outro exercício que eu estou pedindo para vocês calcularem a raiz enésima da unidade para cada um desses valores, o N2, o N3, o N4, o N5, o N6, e representar graficamente cada uma dessas raízes. Então vocês vão calcular as duas raízes quadradas, né, da unidade, as 3 raízes cúbicas da unidade, as 4 raízes quádruplas, ou de ordem 4 da unidade, as 5 raízes de ordem 5 e as 6 raízes de ordem 6 da unidade. Então, vocês vão calcular, aí vocês podem fazer como? Ou fazer direto aqui, usando essa relação, ou então usando isso daqui, tá? Aí tentem representar graficamente cada uma dessas raízes, para vocês perceberem geometricamente o que acontece. Um outro exercício, eu peço para vocês calcularem as raízes de ordem n de z, nesses casos aqui abaixo. Também peço para vocês representar graficamente cada uma dessas raízes. Então, no item A, o número complexo é o menos 16, eu quero que calcule a raiz de ordem 4. Tá? A raiz de ordem 4 de menos 16. Agora, nesse exemplo, z é 2 mais i e o n é igual a 2. Então, eu quero que calcule as raízes quadradas, a raiz de ordem 2, desse número complexo z mais 2i. z igual a 2 mais i. Então, exercício só para aplicar diretamente a relação e fazer essas continhas. Bom, aí aqui a gente aparece com esse nome. Isso aqui tem a ver com o que eu chamei a atenção na aula anterior sobre argumento principal. Tudo que está relacionado ao argumento principal vai receber também esse termo aqui. Tá? Então, aqui, raiz principal. Então, o que é a raiz principal? Se eu tenho z, um número complexo, está na forma polar, cosseno θ e seno θ. Esse θ é a letra grega, tá? Θ maiúsculo. É um O maiúsculo, como se fosse um O maiúsculo com H dentro. A letra θ maiúsculo. A letra θ minúscula é esse aqui. Um Ozinho mais estreitinho, cortado. E o θ maiúsculo é como se fosse um O bem arredondado com um H maiúsculo dentro. Então, se Z é o cosseno de θ, seno θ é dado da forma polar, onde o θ maiúsculo é o argumento principal de Z, então lembre-se que essa notação arg indica argumento e o A maiúsculo para indicar
argumento principal. E lembre-se que o argumento principal ele é caracterizado por ser o ângulo da forma polar para o número complexo que está no intervalo aberto no menos π, fechado no π. Tá? Então, sendo isso aí o argumento principal, dizemos que esse número aqui, então esse número complexo aqui, é a raiz principal de z. Então, isso aqui é simplesmente, como está aqui no teorema, isso aqui é a fórmula para cada valor de k, variando de 0 até n-1. Quando eu pego o k igual a 0, eu chamo W0, tá? E aí isso fica só cosseno θ sobre n, porque essa parte aqui vai dar 0, seno θ sobre n, que essa aqui vai dar 0 também. Então, para esse valor, é o W0. Agora, quando você está, nesse caso, com o correspondente k igual a 0, e além disso, o ângulo θ que você está considerando na forma polar é o ângulo correspondente ao argumento principal do número, então essa raiz aqui, nesse caso, é chamada de raiz principal do número complexo z, ok? E aí eu deixo aqui mais um exemplo, exercício, para vocês praticarem isso, vocês determinar a raiz principal de cada exemplo dos exercícios anteriores. Então, cada um dos exemplos, vocês pegar lá e calcular a raiz principal. Só vão ter que determinar o argumento principal de cada um dos exemplos. Bom, a gente já viu 3 maneiras de representar um número complexo. Tem a representação básica, que é através de par ordenado, né? Ou ponto do plano do R2, ou vetor do R2, tá? Isso aqui diz exatamente o que é um número complexo. A outra maneira de representar é a representação algébrica, a forma algébrica, né? Então, Z igual a mais BI, e vimos nas aulas anteriores a representação polar, cosseno θ mais R cosseno θ mais I seno θ, representação polar. E agora a gente vai ver mais uma forma de representar números complexos, que vai ser chamada aqui a forma exponencial, tá? Mas para isso, vamos antes lembrar de umas coisinhas do cálculo, da fórmula de Taylor da função exponencial em torno do zero, fórmula de Taylor da função cosseno em torno do zero, fórmula de Taylor da função seno em torno do zero. Então, se vocês lembrarem dos cursos de cálculo, vocês vão ter essas expansões em fórmula de Taylor para cada uma dessas funções, tá? Onde aqui x é um número real qualquer. Cada uma delas, x é um número real qualquer. Ok? Então isso aqui a gente não vai detalhar, obviamente, que é assumido aí, conhecido. E então aqui, ó, de uma forma não rigorosa, a gente vai trocar o x por i vezes θ. Então o x aqui na expansão em série de Taylor da função exponencial em torno do zero, ele vai ser substituído por esse número complexo imaginário, i vezes θ. Então, onde aparecer x, eu vou substituir por i vezes θ. Então, quando eu fizer isso, então vai ficar essa série, 1 mais somatório de 1 até o infinito, 1 sobre k fatorial, i vezes θ elevado a k. Então, isso aqui é o x que está sendo trocado. Então, aqui também foi trocado x, tá? Aí organizo um pouquinho e eu vou quebrar essa soma. Essa soma aqui está percorrendo todos os valores inteiros de 1 até mais infinito. Aí tem as partes aqui que correspondem aos índices pares e também os que correspondem aos índices ímpares. Então essa parcela aqui vai me dar o correspondente aos índices pares, tá? Que é o que eu estou fazendo. Aqui está pegando só números pares, ó. Aqui o k qualquer, aí vai pegar 2, 3, 4, 6, etc. Aqui vão entrar só os pares, então 2, 4, 6, 10, 8, etc. Então sempre vão ser as potências pares aqui e aqui sempre o índice par. Veja que eu troquei de k aqui exatamente para destacar isso. Aqui eu estou pegando só os elementos que são pares. K, aqui os pares. Nessa potência aqui, os pares também, mais a outra parcela, que é o que falta aqui, que são os que correspondem aos termos ímpares.
Então, os termos ímpares vão ser esse daqui, ó. Então, k igual a 1 vai corresponder a isso aqui com n igual a 0. K igual a 3, k igual a 3 vai corresponder a isso aqui com n igual a 1. K igual a 5 corresponder a isso aqui com n igual a 2, e assim por diante. Então, isso aqui corresponde às parcelas com índice ímpares aqui, tá? Com índice ímpares aqui. E aí, na potência, ficam só os números ímpares, tá? E aí, eu observo o seguinte, isso daqui, que é a mesma coisa, isso aí é a mesma coisa que i elevado ao quadrado elevado a n, i elevado ao quadrado é menos 1, então fica menos 1 elevado a n. Então, essa conta aqui foi substituída e ficou assim, tá? Então, essa expressão é exatamente isso aqui, onde eu fiz essa continha, tá? Agora, para outra parcela, que corresponde aos coeficientes aqui com termos ímpares, ou potências com termos ímpares, como é que vai ficar? Então, nesse caso, a gente vai escrever o seguinte. Então, nesse caso, eu vou ter aqui i elevado a 2n mais 1. Então, eu tenho i elevado a 2n mais 1, que eu escrevo como sendo i vezes i elevado a 2n. I elevado a 2n é a mesma coisa que está aqui. Essa mesma coisa que está aqui. Então, isso fica i vezes menos 1 elevado a n. Tá? Então, essa expressão aqui vai ser substituída por isso aqui. I vezes menos 1 elevado a n. Aí esse i, como não depende do índice do somatório, ele é jogado para fora do somatório. Então, está aqui ele, ó. E dentro do somatório só fica isso aqui, i elevado a menos 1 elevado a n, tá? Então, essa parte aqui, junto com esse i que está aqui fora, corresponde a essa conta, tá? Corresponde a essa conta. E dentro do somatório eu deixo isso aqui do jeito que está mesmo, θ elevado a 2n mais 1. Então, o que ficou? I que multiplica o somatório dessa coisa toda, tá? E aí, se vocês compararem, essa primeira parte isso aqui, é exatamente a série de Taylor da função cosseno no θ, tá? Enquanto que essa outra parte aqui, o i vai ficar do lado de fora do somatório, corresponde à expansão em série de Taylor em torno do zero da função seno, tá? Isso que eu relembrei aqui. Então, é aquilo só trocando x por θ. E aqui também trocando x por θ. Então, fazendo essa organização, que a gente chega a elevado a i vezes θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. Ou seja, eu tenho essa expressão aqui. Essa relação ela é clássica e ela foi obtida primeiramente por um matemático chamado Euler, e aí ela é chamada fórmula de Euler. Essa dedução ela não é rigorosa no seguinte sentido, é que esse daqui é válido para número real, isso aqui é válido para todo número real. Aí vocês observaram na conta que eu fiz a substituição, i vezes θ. Então, isso aqui não é um número real. Então, a rigor, eu não poderia fazer essa conta. Mas acontece que essa dedução ela é válida e a gente pode formalizar isso, né, de uma forma bem rigorosa, mas não é o objetivo dessa disciplina, esse formalismo mais analítico, mais rigoroso do ponto de vista analítico. Essa substituição aqui, nesse momento, ela é um tanto ingênua, mas ela realmente pode ser feita num estudo mais teórico da disciplina de variáveis complexas. A gente estuda essas questões e aí uma conta como essa fica totalmente justificada num estudo mais teórico. Então, por enquanto, é só uma dedução informal, tá? Então, isso daqui é realmente uma coisa informal que não carece desse rigor matemático aí nesse momento, mas esse rigor matemático também não é objetivo dessa disciplina. Essa disciplina é uma disciplina que pode-se dizer que é uma disciplina de cálculo com variáveis complexas e não uma disciplina de análise complexa.
Então, essa aqui é a fórmula de Euler, super importante conhecê-la. Ela fornece a relação entre a função exponencial, a função cosseno e a função seno, tá? E aí, se eu tenho um número complexo na forma polar, z igual a r, então o módulo do z, né? Z igual a r cosseno θ e seno θ, isso que está aqui entre parênteses, então pode ser substituído por essa exponencial. Então, z igual a r exponencial de i vezes θ é o que a gente chama de forma exponencial do número complexo. Então, essa é a quarta forma de representar números complexos. Além de eu representar números complexos como par ordenado, ou representar números complexos na forma algébrica, ou representar número complexo na forma polar, cosseno θ e seno θ, já são 3 maneiras de representar um número complexo. Agora eu tenho mais essa também, chamada forma exponencial, que é muito útil também, ela muitas vezes facilita muitas contas, e também a gente vai estudar na unidade seguinte a função exponencial complexa, que está relacionado a isso aqui também. Então, isso aqui é a forma exponencial do número complexo. E aí eu estou pedindo para vocês aqui, a partir dessa relação, como exercício, vocês escreverem a forma exponencial das seguintes propriedades. A gente viu na aula anterior, a gente tratou de forma polar, como é que fica o produto de números complexos na forma polar. Agora eu estou pedindo para vocês, como exercício, como é que fica o produto de n números complexos na forma exponencial. Então vocês observem isso, escrevam essa relação. Isso está no livro também, vocês podem ver como é que está lá no livro. Analogamente, como é que fica agora a divisão de números complexos na forma exponencial, tá? Também, como é que fica a potência de números complexos, potência com número inteiro positivo, potência de números complexos na forma exponencial, como é que fica a relação nesse caso, tá? Mesma coisa, como é que fica o inverso de um número na notação aqui na representação em forma exponencial? Como é que fica a potência com inteiro negativo de um número complexo na forma exponencial? E também, como foi visto na aula de hoje, como é que fica a raiz enésima de ordem n, ou as raízes enésimas de ordem n, de um número complexo na forma exponencial. Então vocês vão reescrever todas essas relações que já foram obtidas nessa aula e na aula anterior, foram obtidas usando a forma polar. Agora eu quero que vocês escrevam como exercício as relações correspondentes usando a forma exponencial. Então ela fica bem mais compacta, ela é bem prática também para fazer contas, ela acaba sendo mais prática do que a forma polar. Então, mas para eu não repetir tudo isso, não ficar um vídeo demasiadamente grande, e também um exercício que vale a pena ser feito por vocês. Mas quase todas elas algumas delas estão feitas no livro e outras, com certeza, estão como exercício também. E aí o último exercício, para finalizar o vídeo, eu peço então para vocês determinar a forma exponencial de cada exemplo visto, tá? Então, nessa aula, vimos alguns exemplos específicos, né, com números. Então, aqui no caso das raízes da unidade, então vocês vão escrever como é que ficam as raízes da unidade, usando a notação, a forma exponencial. Esses exemplos todos aqui, que eu deixei como exercício, né, vocês vão refazê-los usando também a forma exponencial. Então, exercício só para praticar a forma exponencial, e com isso a gente conclui a aula. Então, nessa aula aqui teve muita coisa também foi deixada como exercício. Então, discutimos raiz de números reais, raiz de números complexos, o caso particular que a gente chama de raiz da unidade, a noção de raiz principal. Então, destaco, isso daqui está relacionado com argumento principal, tá? O argumento principal de número z. A fórmula de Euler, uma relação muito importante. A última maneira que a gente vai ver, né, de representar um número complexo, que é chamada forma exponencial. Tem bastante exemplos e exercícios para vocês trabalharem, e vocês podem complementar tudo que foi falado aqui nesse vídeo com o estudo do capítulo 1 do livro texto. Bom, e é só, e até o próximo vídeo. Tchau.